Olá, amados, graça e paz. Estamos aqui continuando nosso estudo, nossa série de estudos de todo o coração. Eu espero que você realmente esteja abrindo seu coração para entender e compreender a vontade do Senhor. Para nós é uma alegria muito grande poder estudar a palavra do Senhor, nos desenvolver no conhecimento daquilo que é a vontade dele sobre cada um de nós, né? Então nós estamos dando continuidade hoje e vamos falar sobre o tema de hoje, Jesus na casa de Simão. Eu sei que você que tem acompanhado as nossas ministrações, sabe que nós estamos fazendo essa sequência falando sobre casa, né? Nós falamos sobre a casa do oleiro, lá em Jeremias 18, e agora estamos falando aqui a respeito da. Depois falamos sobre a casa de Zaqueu, e agora estamos falando sobre a casa de Simão. Então, dentro dessa perspectiva, nós estamos crescendo aí, né? Eu quero desejar a você, né, que tem participado, que Deus abençoe, né? São vários irmãos que têm frequentado a célula online sobre a ministração da irmã Zeli. Nós temos 16 integrantes, membros, né, dentro desse grupo, e a minha palavra de gratidão a você. Então, o que que eu quero chegar aqui e fazer uma pergunta já inicial para nós relembrarmos um pouco aquilo que nós vimos na semana passada, que foi Jesus lá na casa de Zaqueu, né? E a pergunta é: Zaqueu queria muito se encontrar com Jesus, mas enfrentou muitos obstáculos no seu caminho. Podemos relembrar alguns obstáculos que Zaqueu enfrentou para encontrar Jesus? Então, ali foi falado sobre algumas situações. Ele teve o obstáculo da estatura, ele teve o obstáculo da multidão, né? Ele teve aquele obstáculo social, né, que ele vivia. Então foram vários obstáculos, e isso pode acontecer conosco também. Nos aproximar de Jesus, muitas vezes, tem a interferência externa que luta para nos afastar de Jesus. E sabemos também que Zaqueu abriu seu coração para Jesus e Jesus entrou devido aos resultados visíveis que podiam confirmar, né? As ações de Zaqueu mostraram que realmente ele compreendeu, entendeu e entregou sua vida a Jesus. Então, Zaqueu teve uma verdadeira conversão, né? E nós podemos destacar isso com a atitude dele de tentar e buscar, né, evidentemente, consertar o seu passado, aonde ele havia subtraído bens de outras pessoas de maneira irregular, e também a visão dele em abençoar aqueles menos favorecidos, pobres, para que assim pudesse demonstrar transformação, né, metanoia de vida que ele estava enfrentando, né? E o que que você aprendeu então com a história de Zaqueu? Que aplicação prática nós podemos fazer para a nossa vida diária, né? Será que nós realmente estamos verdadeiramente dispostos a servir e adorar o Senhor? Então nós hoje vamos aprofundar um pouco mais abordando um episódio que aconteceu em outra casa, lá na casa de Simão, né? Não é o Simão Pedro, mas é um outro Simão. E está registrado lá em Lucas 7, de 36 a 50. Eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia essa narrativa, para que nós pudéssemos agora, então, analisar como foi esse encontro de Jesus na casa de Simão e a personagem que ali aparece, e de uma forma inusitada, contrária à cultura mesmo deles, né? Demonstrou muito amor por Jesus. Então vamos ler o texto para nos inteirarmos e aí então vamos falar um pouquinho sobre esse tópico. Então, como eu já disse, leitura em Lucas 7, do 36 ao 50. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas e depois os enxugou com os seus cabelos. Beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, que havia convidado Jesus, né? Se este homem fosse profeta, saberia quem ele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora.
Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam um certo credor. Um lhes devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: Suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê essa mulher, entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, aos muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: Seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: Quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: Sua fé a salvou. Vá em paz. Que palavra linda de Jesus, né? Vá em paz. É algo maravilhoso e principalmente reconhecendo que ela havia sido perdoada dos seus pecados. Então tenta imaginar a cena aí, um grupo de homens reclinados em torno de uma mesa. Entre eles estavam Simão, o fariseu, dono da casa, e Jesus e outras pessoas. De repente apareceu uma mulher que a Bíblia chama apenas de pecadora. E eu acredito que isso encaixa assim a todos nós, né? Somos todos pecadores. Talvez uma praticante mais assídua do pecado e outros menos. E esse é o ideal, né? Que nós pequemos menos, agimos de forma que a nossa mentalidade nos mostre quando é pecado e não permita que a gente assim o faça. Então, de repente, aparece a mulher que a Bíblia apenas chama de pecadora. E Simão jamais poderia imaginar que uma mulher estaria em sua casa ou entraria em sua casa subitamente sem ser convidada para esparramar-se aos pés de Jesus. Isso era uma quebra completa de protocolo. Ao entrar na casa, ela se aproxima por detrás de Jesus, chorando muito, rega os seus pés com as suas lágrimas e enxuga-o com os cabelos. Ela também beija os pés de Jesus e os unge com um perfume muito valioso. É claro que a atenção de todos se voltou para ela, e enquanto ela honra Jesus e o adora, Simão a critica. Como Jesus poderia aceitar o gesto daquela pecadora e deixar-se tocar por ela? Simão achava muito justo, né? Ele se achava, não reconhecia seu pecado e revelou ali o sentimento de superioridade e críticas que guardava no coração para ensiná-lo e exortá-lo. Então Jesus conta a história de dois devedores. Essa história, como nós vimos, né, dois homens que deviam para o mesmo credor e, evidentemente, foram perdoados por não poderem pagar. E o Simão, então, considerou que o que foi mais perdoado amou mais, ou amaria mais aquela pessoa, né? Eu vejo que por qualquer dívida que somos perdoados, devemos amar e agradecer a Deus, né? Por termos vitória sobre dívidas. Agora a pergunta: que história Jesus contou para Simão? O que Jesus queria ensinar a Simão e o que essa história também nos ensina? Mesmo que aos olhos humanos a dívida daquela mulher fosse muito grande e a de Simão aparentemente menor, os dois eram pecadores e necessitados do perdão de Deus. A mulher responde ao amor e ao perdão de Deus chorando, reclinando-se aos pés de Jesus para adorar e oferecer o que tinha de melhor. Enquanto Simão, ao contrário, demonstra cegueira espiritual, insensibilidade e arrogância, como se ele não precisasse de perdão. Ele não beijou, não se emocionou e nada ofertou. Ele não adorou a Jesus presente em sua casa, né? Então temos que evidenciar esse cuidado. Será que nós temos tido a percepção de que em nossa casa mora Jesus? Todo o nosso cuidado deve ser feito em prol de agirmos como aquela mulher que reconheceu a sua fragilidade, seu pecado, e passou então a adorá-lo daquela forma tão inusitada que chamou a atenção dos que viam. Jesus então mostrou para aquele fariseu o que todos nós nunca podemos esquecer: que todos somos pecadores, naturalmente separados e distantes da glória de Deus. Lá em Romanos 3:23 assim nos diz. Sinceridade, quebrantamento e fé são condições fundamentais para nos reconciliarmos com o Senhor. Pergunta:
como a mulher se aproximou de Jesus, né? O que essa atitude revela? Ela veio com toda aquela situação de sentir o peso, né, do seu erro. Ela chegou de maneira humilde, né? E Simão, como ele reagiu, né? Achou que Jesus não estava sabendo quem ali estava. Então, o que sua atitude revela nisso? O que essa mulher revela? Né? Quebrantamento. Foi o que aquela mulher demonstrou. Mas que Simão, o fariseu, não conseguiu entender. Sua arrogância religiosa o cegava. E por isso ele não tomou atitude alguma em relação a Jesus, porque se achava irrepreensível e não precisava de perdão e salvação. Aquela mulher tomou algumas atitudes que precisamos observar e aprender. Ela se humilhou aos pés de Jesus. A mulher não se importou com o que poderiam pensar ou falar e prostrou-se diante de Jesus, beijando-lhe os pés, limpando-o com os seus cabelos, ou enxugando. Com aquela atitude, ela estava se humilhando, reconhecendo sua necessidade e agradecendo a Deus por seu amor e seu perdão. Ela queria expressar seu arrependimento e sua gratidão por estar diante do Filho de Deus, que é cheio de graça, amor e perdão, né? Então, no primeiro momento, nós vimos que ela se humilhou. Depois, ela demonstrou todo o seu arrependimento. Ali estava uma mulher sofrida, marcada pela vida, profundamente infeliz, chorando devido à sua situação e de seu pecado. E Jesus disse: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Ela se prostrou, chorou, se humilhou diante de Jesus e das pessoas, revelando todo o seu arrependimento sincero e público. Que terrível é observar que as pessoas já não choram mais por causa do seu pecado. Tornou-se algo comum vivenciar situações de desonestidade, infidelidade, abuso, mentira, etc. E parece que ninguém liga mais, não há mais temor a Deus. O máximo que observamos são situações de constrangimento ou de remorso, que são muito diferentes de arrependimento. O arrependimento, essa mudança de mente, mudança de conduta, é uma dor profunda e significa mudança de pensamento, de atitude e de direção. Arrependimento é fundamental. A pregação de João Batista ao preparar o caminho de Jesus foi de exortação, chamando as pessoas ao arrependimento. Lá em Mateus 3, 2, versículo 8, você vai encontrar essas palavras de João Batista. Jesus veio ao mundo exortando também as pessoas ao arrependimento, lá em Mateus 4,17. E da mesma forma, a pregação da igreja primitiva também foi de exortação ao arrependimento. Atos 2, 38 e 3, 19. Então precisamos de um coração arrependido. A nossa postura diante de Jesus, sua palavra e nos cultos de adoração revelam a nossa sinceridade e nosso coração arrependido. Devemos parar agora e pedir a Deus e ao Espírito Santo: por favor, Deus, dê-nos um coração arrependido e quebrantado. E o salmista diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Nós precisamos realmente reconhecer quando estamos em pecado e buscar em Jesus todo o perdão e a mudança, então, dessa atitude. E ela também adorou radicalmente. Então, ela demonstrou arrependimento, humildade, e agora ela mostra que ela adorou radicalmente. Qual foi essa atitude, né? Ela nos ensina e demonstra que significa adoração radical de todo o coração. Adoração é render-se. A palavra grega mais usada para adoração é proskuneo, ou proskunel, que literalmente significa beijar e adorar, estando intimamente ligados à ideia de ajoelhar-se. Daí render-se foi exatamente o que aquela mulher fez. Sua atitude é uma imagem bem clara de como todos devemos adorar a Deus. Proscunel era usada para mostrar um reverente temor diante de um superior, ou homenagem diante de um rei. Isso é, o reconhecimento de seu poder e soberania. Era a prática do escravo diante do seu senhor, e foi o que ela demonstrou com sua atitude e humildade diante da graça abundante de Cristo. Então, sabendo que era Jesus, aquela mulher estava declarando: reconheço minha inferioridade e a sua superioridade. Coloco-me à sua inteira disposição. Ela chorava porque se emocionou com o amor de Jesus por ela e não pôde conter suas emoções. Pergunta que nós podemos fazer: você já chorou assim aos pés de Jesus, arrependido, emocionado, por conhecer e receber tanto amor e perdão da parte de Deus? Você realmente entende o quanto você foi perdoado? Você se incomoda quando alguém expressa muita emoção ao adorar a Deus? Quando você vê alguém
meio que extasiado, né? Mas feliz e ao mesmo tempo movido por uma emoção muito forte, glorificando e adorando o Senhor, né? Nós não devemos, de forma alguma, criticar pessoas que se extravasam nesse momento de adoração, porque essa mulher estava extravasando. Então, nas nossas células, nossos cultos de adoração, precisamos nos render. Oferecer adoração radical é não impedir expressões emocionadas de louvor e adoração, porém com a racionalidade, né? Sabendo que aquilo é um momento importante e que temos sim razão do que estamos fazendo. Se você nunca teve o mais profundo da sua alma tocado pelo amor de Deus, é tempo de orar até que as fontes mais profundas sejam rompidas. Rios de água viva têm que fluir de dentro do crente. Riso, choro, alegrias, mãos levantadas e danças são reações emocionadas válidas para as variadas manifestações da presença de Deus. Por quarto, ela honrou Jesus no seu coração e publicamente, né? Ela não teve vergonha de Jesus. Ela não se omitiu daquele momento por estar na presença de outras pessoas. Ela usou seu cabelo comprido, sinal de honra de uma mulher naquela época. Veja que Coríntios 11, 15, 1 Coríntios 11, versículo 15, vai mostrar que o cabelo era a honra da mulher. Para enxugar os pés de Jesus, ela não parou de beijar os pés de Jesus e ela ainda ofereceu o seu precioso vaso de alabastro com um perfume tão caro e o fez para expressar sua rendição total a Cristo e a sua imensa gratidão, amor e confiança em Jesus. A mulher deu algo precioso, talvez tudo que ela tinha. A maior expressão de amor conhecida foi feita por Deus por meio de um ato de dar-nos seu único filho. João 3,16 nos diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse foi o maior presente que a humanidade recebe para poder, através dele, receber a salvação e viver eternamente com Deus após a partida desse mundo cronológico que nós vivemos e que um dia teremos que deixar. Então a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, Atos 20, 35. E também compara o dar ao semear e orienta que a gente semeia todo o tempo, 2 Coríntios 9, de 6 a 10. Semear o bem, semear e fazer a vontade de Deus. Jesus disse para aquela mulher samaritana em João 4 que Deus procura por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E essa mulher nos mostra uma forma prática e visível como devemos adorar a Deus? Adoração significa gastar um tempo expressando o nosso amor a Jesus com cânticos, louvor, com mãos levantadas e de todas as maneiras. Os orgulhosos não podem adorar a Deus de maneira bíblica, isso é reservado para os humildes de coração, né? Então, a adoração ela pode ser expressiva até mesmo no silêncio, quando você está, mas você não pode ter timidez, não essa timidez natural que temos de enfrentar um momento inusitado, pessoas inusitadas, pessoas que não conhecemos, mas a timidez está quando você, diante de pessoas, você não expressa que você realmente o testemunha, né? E o próprio Jesus disse que aquele que não testemunhar diante dos homens do seu amor, ele também não irá receber diante do Pai. Então é importante nós entendermos. É claro que não levando a um extremismo, a um show, né? Mas uma maneira de expressar de alegria por aquilo que Deus tem feito. E nos nossos momentos de celebração, nas nossas reuniões presenciais de célula, né? Isso acontece, porque ali nós temos a liberdade de adorar e glorificar o nome do Senhor de uma maneira ordeira, né? Porque Paulo também ensinou que os nossos cultos devem ter ordem e decência. Então, portanto, nós devemos fazê-lo de uma maneira bem abençoadora, né? E dentro dos seus devidos limites. O que concluímos então? Hoje vimos o exemplo de uma mulher que adorou a Jesus de todo o coração. E também observamos um religioso de coração endurecido e insensível perder a oportunidade de adorar e aprender com Jesus que estava tão perto. Jesus ao lado. E ele perdeu essa oportunidade. E a pergunta que nós podemos fazer nesse final de estudo: com quem você tem se parecido mais ultimamente? Com a adoradora radical ou com o indiferente, frio e endurecido? Como você se comporta num culto público? Oferece adoração radical de todo o coração? Não podemos perder a oportunidade da presença e da graça de Deus. Aquela mulher não foi salva e perdoada porque deu algo para Jesus. Ela disse claramente que a mulher foi salva, ou ele, né? Disse claramente que a mulher foi salva por sua fé.
E nós somos salvos pela graça e por meio da fé, em Efésios 2:8, nos diz isso. Não é presença em cultos, ofertas, cânticos nos salva. Claro que não. A mulher estava adorando porque reconhecia o seu pecado e quem era Jesus, o único que poderia perdoá-la. Ela respondeu ao imenso amor e ao impagável perdão de Deus, demonstrando gratidão e amor, e tornou-se uma adoradora exemplar. Jesus afirmou que ela muito amou porque foi muito perdoada. O nosso amor por Jesus deve ser expresso através de atitudes que são encontradas no procedimento daquela mulher. Se amamos a Deus, então essas atitudes de humildade e arrependimento, adoração e honra devem ser uma constante em nossa vida. De todo o coração, de todo o coração nos desafia a dar maior importância e prioridade no louvor e adoração a nível pessoal e em nossos encontros, celebração e culto. Se entendemos tudo o que Deus fez por nós, se já provamos o seu amor, perdão e graça abundante, então devemos demonstrar isso com adoração e louvor, carregados de emoção, intensidade e amor. Frieza e indiferença de emoção, né, não pode fazer parte do nosso culto a Deus, nem de nosso estilo de vida. Adoremos, celebremos a Jesus de todo o coração. Aquela mulher assim o fez, né? Eu quero encerrar pedindo a Deus que nos abençoe, que Ele fale conosco e nos permita sermos verdadeiramente adoradores, que nós vivamos de uma forma que o Senhor possa receber toda a honra e toda a glória a qual Ele é devida. Eu te agradeço também, meu querido, por participar desses estudos e peço que você examine os textos que são lidos e busque conhecimento, busque informação bíblica sobre aquilo que está lendo, né? E que Deus possa te abençoar e que o Espírito Santo ilumine o teu entendimento para crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, nós oramos e pedimos, Senhor Deus, que sejamos pessoas que amam o Senhor de todo o coração e que demonstrem por meio das nossas atitudes o quanto o Senhor é importante e nós devemos adoração ao Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe cada vida desse grupo, Senhor Deus, que passam por dificuldades, que passam por momentos difíceis, que o Senhor venha com graça, com paz, misericórdia e principalmente consolando para os nossos corações diante das durezas que essa vida nos apresenta. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. É o que eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo teu tempo precioso depositado diante desse estudo. Conto com você para o nosso próximo encontro também na célula online aqui da Igreja Batista Ebenezer. Que o Senhor esteja te abençoando e te guardando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.